Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CIS Talks. Aqui no podcast do CIST, o nosso clube internacional de seguros e transportes. Eu sigo recebendo pessoas que são referência nesses dois segmentos e, claro, todos aqueles outros setores que circundam esse ecossistema gigantesco que move tanto o nosso país. Hoje eu estou com uma convidada. Vou chover no molhado, vou falar o que eu falo toda vez que eu recebo mulher aqui. Eu adoro receber mulher no segmento de seguros e transportes para mostrar que essa liderança está cada vez mais presente e crescente. Ela é didática, ela é executiva, ela é institucional e ela vai falar para a gente sobre uma área fundamental que é o gerenciamento de riscos, como ter esse olhar no ponto de vista segurador, do ponto de vista institucional, olhando e pensando nas próprias gerenciadoras e em tudo aquilo que ela faz. Ela trabalha na Tóquio Marine, ela coordena na FENSEG, ela é professora e você com certeza já a conhece, o mercado inteiro a conhece. Eu estou muito honrado de receber aqui minha querida Miriam Alves. Miriam, muito bem-vinda, que honra tê-la aqui conosco. Eu que fico muito honrada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui. Muito bom recebê-la. Você, como eu trouxe na introdução, equilibra muito bem algumas atuações, né? Então, a atuação como executiva, né? Você gerencia riscos em transporte na Tóquio Marine, você coordena a subcomissão de gerenciamento de riscos na FENSEG. Como equilibra esses pratos? Correto. E ainda é professora. Ainda sou professora. Como equilibrar tudo isso? Nossa, para tudo nós precisamos estar bem alinhados com as agendas, não é? Se colocar na agenda, você consegue administrar a vida pessoal, estar com os amigos. E o melhor, que é a oportunidade que o meu trabalho me deu de eu desenvolver ações, produtos, regras para a melhoria do nosso mercado. Transformação. Exato. São quantos anos de mercado? São 23 anos de mercado. 25 anos. 25 anos de universo segurador. Eu diria de gerenciamento de riscos. Gerenciamento de riscos. Porque eu comecei na gerenciadora de riscos. Você começou na gerenciadora. Eu comecei num posto avançado, fazendo checklist, cadastro de motoristas, no terceiro turno. No terceiro turno, na madruga. De madrugada, exatamente. Você lembra em que ano? Foi uma escola. Nossa, foi no início da minha carreira, hein, Cris? Não, porque eu tô pensando o seguinte, 25 anos de mercado, 2 décadas e meia. Você viu muita coisa mudar. Muita coisa. E de todos os lados. De todos os envolvidos, né? Do lado do motorista, do lado da transportadora, porque eu tinha que falar com o transportador em função do motorista. Depois eu passei, eu vim da gerenciadora DUT, né? Uhum. E o Tadeu me deu muita oportunidade, agradeço muito a ele. Ele me ensinou muita coisa. E assim como eu também consegui mostrar o outro lado a ele. Então, ele juntava as oportunidades do que eu via lá na ponta versus como melhorar. E aí ele me deu a oportunidade de eu me transformar, virar analista de risco, e aí eu pude ter mais contato com o cliente. Entender a dor dele. Entender as dores. Ainda bem que você trouxe o plural, porque não é uma dor, né? São as dores. Várias. Desde fazer o motorista seguir a regra, de fazer a seguradora compreender qual era a operação do meu cliente, seja ele transportador ou embarcador. Sim. Porque naquela época, Cris, as seguradoras não tinham pessoas de gerenciamento de riscos. Não tinham? Dentro das seguradoras? Das seguradoras não tinham. Então, elas seguiam a regra que a gerenciadora executava, determinava, né? E eu me lembro muito bem numa reunião com um cliente nosso, um embarcador de eletrônicos, eu mostrando, a seguradora era nova, e ela colocou uma regra que inviabilizava a operação. E eu, a única mulher daquela sala, eu mostrando como funcionava a operação do cliente, por que tinha que ser aquele gerenciamento de riscos, que não era frágil, era o ideal para aquela operação.
poderiam haver melhorias? Sempre pode. É. Mas, no mínimo, tinha que ser aquilo. Aí a seguradora olhou e falou, tem razão, Miriam, Tem vou razão. com você. Você sabe que é uma coisa que eu debato muito com os meus colegas e as minhas colegas do direito, né? Advogados e advogadas. O papel aceita tudo. Sim. Agora, quando você vai para a vida real, para a prática, com a particularidade, a especificidade daquele cliente naquela operação, naquele momento, há de se ler a particularidade como ela merece ser lida. Não tem como pensar que, mas é uma regra que está na parede e ela é imutável. Você precisa entender essa particularidade. Isso, né? isso. E quando você, de novo, 2 décadas e meia, começa essa carreira até hoje, a gente está gravando isso agora aqui em agosto de 25, de tantas transformações, tem alguma que você fala, essa marcou na sua carreira? Que tenha impactado? Tem algumas. Algumas. Porque são várias mudanças, né? Até mesmo a possibilidade de você utilizar mais tecnologia, Sim. inteligência hoje em dia, ela é extremamente importante para que você consiga fazer uma boa gestão de riscos. Sim. E aí você tem que também encontrar do outro lado da mesa um empresário que também valorize, entenda e realmente venha junto com a gestão de risco. Não pode seja da seguradora, se for da gerenciadora de riscos. O empresário, ele também precisa entender que aquela melhoria, ela faz parte. E uma dessas aí que eu posso te contar, que realmente marcou, eu ainda estava na gerenciadora de riscos, né? E aí eu cheguei e falei para ele, para esse empresário, falei assim, olha, se você não quer ter a sua apólice agravada, se você não quer ter mais os roubos, e se você ainda quer continuar no mercado, você precisa fazer exatamente isto aqui. Você deu a cartilha. Exatamente isto aqui. E nesses tempos, e desta forma. E ele? Aí ele olhou, acho que ele pensou, né? O que essa garota tá querendo me ensinar? Tá me ensinando. E eu fui mostrando a ele o porquê de cada ação, como nós íamos convencer a seguradora das melhorias e que o resultado ia aparecer. E ele topou. E ele topou. Ele topou. E fez todas as adequações. E deu certo. E deu certo. Tanto que ele teve depois uma redução, ele conseguiu, dentro daquele embarcador, esse transportador, ele conseguiu um espaço maior, uma janela maior, conseguiu outras praças. E até hoje, quando eu encontro, grande... Mantiveram uma amizade, uma relação. Sim. Você sabe que eu atribuo a sua postura, até hoje, o mercado te reconhece dessa forma, mas com esse exemplo que você deu, eu atribuo isso à coragem. Conhecimento técnico aliado à coragem que te faz ter a capacidade de sentar com alguém e falar, é necessário fazer assim, é necessário fazer assado, com esse objetivo, com esse foco, trazendo todos os pormenores, e não que eu acho que tem que ser. Eu acordei e acho que tem que ser assim. Não, ninguém vai investir um dinheiro num achismo. Não acho, tem uma estratégia. Mas muito legal quando você traz essa história, até para incentivar outras pessoas, outros profissionais, outras mulheres, a terem esta atitude de bem embasado, posicione-se. Exatamente, até numa atividade simples. Exato. Por exemplo, como eu te falei, a minha carreira, comecei lá no posto avançado. Eu fazia muito bem a minha atividade. Sim. Até se eu tivesse que recusar um motorista que não podia entrar para carregar, seja pelo cadastro dele ou por um defeito que havia no rastreador, é a forma como você manda a mensagem. É isso. É a forma como você se comunica. É isso. O poder da comunicação. O não pelo não, como eu brinco, nem meu sobrinho de 11 anos aceita. Vai questionar e muito, né? Não é? Por que um outro profissional tem que... Esse respeito ele precisa acontecer. Por que um outro profissional vai aceitar um não pelo não? Então, eu mostrava a eles, olha, você não pode por causa disso, mas se você conseguir isto para mim, eu consigo, dou um jeito, eu negocio. Excelente. Com a central de cadastro, com o rastreamento, podemos fazer dessa forma. Então, é o fato de você se mostrar à disposição e ter a palavrinha chamada empatia.
Tinha. Precisa se colocar no lugar do outro. Do outro. Eu olhava a minha empresa, porque eu precisava na época mostrar que a minha empresa fazia uma boa gestão de riscos. Então eu tinha uma comunicação com aquele profissional que é o motorista, com o transportador, e tinha uma outra comunicação com o meu embarcador, que eu estava lá dentro do embarcador. Olha, porque a logística quer o caminhão. Isso é um fato. Que é o motorista a que custo, e o caminhão. Mas quer, né? Mas por que não pode? Quais são os impactos? É importante trazer os quês e porquês. Exato. Porque são eles que vão clarificar. Com esse risco? É isso. Até para tomar um risco, você precisa conhecê-lo, né? Exatamente. Até na companhia onde eu trabalho, a seguradora, ela não está acima da lei. Exato. Se ainda assim você quer seguir, ok, é só você dar a carga para aquele motorista e você seguir com a viagem. Sim. Só que se der o sinistro, não venha reclamar para o seu corretor a companhia, não é? Para poder aceitar que não tem. Mas se você tem a coragem suficiente, não é a seguradora que vai, não é a gerenciadora de riscos que vai impedir. Você tem essa liberdade. Tenha exatamente consciência e a responsabilidade pelas suas ações. Simples assim. E como é que hoje eu vou usar a palavra dialogam, né? Como é que dialogam hoje as suas principais frentes de atuação? Estando em uma grande companhia e atuando institucionalmente na coordenação de uma subcomissão na FENSEG. Como é que isso se conecta de alguma maneira? Total, conexão total. Por quê? Na subcomissão, o grupo, né, os meus pares lá, meus colegas, gestores de risco, nós estamos lá para desenvolver em prol ao mercado. Sim. Então, quais são as dores? O que nós estamos sentindo e que precisamos melhorar? Nós temos essa obrigação, eu diria, e essa responsabilidade. Se eu tenho o meu corretor sendo afetado, porque toda vez que gera um sinistro, o resultado dele é afetado também. Exato. Eu tenho o meu cliente sendo afetado. Por quê? Porque ele não conseguiu entregar uma carga. Se for um embarcador, o produto dele não está à disposição do cliente final. Então, toda uma cadeia sofre. Eu, como seguradora, sofro porque o meu resultado fica ruim. E se eu encontro ali uma oportunidade de melhoria, seja na empresa de tecnologia ou na gerenciadora de riscos, eu entendo que é responsabilidade nós da área de gestão de riscos em colaborar para que melhore. Se melhorar no processo dele, é uma engrenagem. Melhora para nós que somos consumidores finais também. E há uma importante conexão enquanto segmento, né? Antes de nós começarmos a gravar, a Miriam e eu estávamos falando justamente disso, né? A Miriam é uma coordenadora na FENSEG, que é a federação que representa o segmento. Ela é uma gerente na Tokio Marine, que é uma das nossas principais seguradoras. Nós estamos no podcast do CIST, que é o Clube Internacional de Seguros e Transportes, que é o Sistolks, que é um oferecimento da Porto Seguro, que é uma outra gigante do segmento. Então tem também esse olhar enquanto setor que se une e se fortalece para o mercado, né? Perfeito. Tem essa conexão. E precisa haver. Precisa haver. Porque não sou eu dentro da companhia que sofro sozinha. Porque a mesma coisa que acontece na minha companhia acontece nas demais também. Exato. E quem é que leva a vantagem? São só as pessoas que trabalham do lado contrário. Sim. Se aproveitam de fragilidades para tirar benefícios. Então não pode. Então nós precisamos, em certo momento, estar reunidos para discutir ações, melhorias, e é isso que a subcomissão faz hoje, é o nosso principal papel. Então, Cris, nós começamos, primeiro todo mundo entendendo que, tirando a competitividade que ela precisa ter enquanto companhia... Para o mercado existir, né? E para as nossas empresas competirem, mas nós precisamos ter esse elo de fortalecimento. Exato. Todos nós entendemos que,
para que tenhamos sucesso, para que as nossas empresas foquem em qualidade de serviço, em inteligência, em sistemas, outros pontos para se diferenciar, mas o que é básico, que é fazer com que os nossos clientes entreguem as mercadorias, elas precisam convergir. Uma vez que todos nós entendemos isso, nós mudamos a nossa forma de atuação. Então, dentro da subcomissão, cada um é de uma seguradora diferente, mas quando nós estamos reunidos, seja nas nossas reuniões mensais ou em reuniões extras, para trabalhar dentro dos grupos, nós estamos ali como mercado. Como podemos melhorar para o mercado? Vamos deixar as nossas empresas serem competitivas de outras formas. É isso. E você sabe que é interessante que a gente fica aqui no nosso estúdio, né? E aí tem a Porto Seguro aqui, eu tô com a Miriam na minha frente, a Gisele da Porto, que é membro da subcomissão com a Miriam, é uma das nossas entrevistadas aqui no Sistolks. Então, eu entrevistei a Gi junto com a Ingrid lá da Porto, falando justamente da importância desse fortalecimento do gerenciamento de riscos, o quanto que isso é imprescindível para toda a nossa cadeia logística no Brasil, no mundo, evidentemente, mas aqui estamos falando de Brasil. E aí, pensando nisso, Miriam, como é que hoje a FENSEG trabalha para propagar melhores práticas, para olhar para uma atuação desse segmento de gerenciamento de riscos de forma ainda mais robusta? Olha, trabalhando com esses grupos, nós identificamos várias oportunidades, né? E aí nós sempre elencamos quem são os melhores que se destacam naquele item. Sim. Por exemplo, quem são os melhores? O que as gerenciadoras fazem? Fala de gerenciadora, mas também acontece com empresas de tecnologia, acontece com os consultores, tá bom? Quem são, por exemplo, as gerenciadoras de risco que se destacam no processo de inteligência? Como é que umas conseguem recuperar cargas e outras não têm uma performance tão boa? Como é que umas conseguem entregar mais tecnologia e outras nem tanto? O que acontece? O que tem? Como é que umas se destacam no eletrônico, outras se destacam tanto no café? Muito bem. E aí nós vamos identificando alguns itens. Esse aqui investe nisso, faz isto, esse aqui faz outro. Por que nós fazemos esse tipo de análise? Primeiro, para quê? Não é para tirar também a competitividade das gerenciadoras de risco. Muito pelo contrário. Hoje você tem muitas gerenciadoras de risco novas e elas nem sabem, elas só querem monitorar. Na verdade, algumas só rastreiam, nem monitoram, né? Porque você pega o relatório e fala, nossa, não teve uma avaliação aqui, né? Falta muito para ter uma gerenciadora aí, Exatamente. Né? Então, mas para virar referência, eu estou entrando nesse mercado de monitoramento. E quem são as empresas que se destacam? Em quais segmentos? O que eu quero? Porque atender tudo, você não fica muito bom, você não fica bom em nada. Quem quer fazer tudo, efetivamente... faz muito mediano. Né? Não tem alta performance nas seguradoras. Então, nós avaliamos isso. Não só dentro da FENSEG, quando alguém faz um trabalho, puxa, olha que legal, que trabalho bacana que essa empresa está fazendo, essa tecnologia está fazendo, mas dentro de casa também. E aí, isso é base para que eu oriente os corretores, oriente os segurados. Tem N gerenciadoras de risco, mas a N é boa para a sua operação? E aí você começa a ver o quanto aquele segurado também está empenhado em fazer gestão de risco. Porque aí ele vai falar, não, quais são as empresas então porque ele não tem esse conhecimento e por isso, como você falou, né, a importância do profissional de gerenciamento de riscos dentro das seguradoras, dentro das corretoras, que é um movimento que já vem acontecendo há bastante tempo. Para quê? Para que você consiga orientar o segurado. Se o segurado só está interessado no ressarcimento, ele vai escolher qualquer uma. Às vezes vai olhar só a linha do prêmio. Exatamente. Só o quanto custa. É isso.
E aí essas empresas acabam tendo piores resultados. Exatamente. E acaba pagando mais prêmio, prejudica a carteira do corretor, prejudica a carteira do próprio embarcador, por exemplo, se estivermos falando de um transportador. Então, são empresas que não agregam para a gestão de risco. Você sabe que uma coisa importante da sua fala, quando a gente pensa nesta figura, desse elemento fundamental que é o corretor, que são as empresas corretoras de seguros. Perfeito. A qualificação, esse olhar para tornar ainda mais capacitados, ou com mais conhecimento, ou com mais dados para ter uma performance analítica melhor. Como é que você vê a importância disso, dessa qualificação? Como é que a FENSEG pensa nisso? Nós estamos num movimento muito importante para o Simpor, principalmente aqui de São Paulo, né? Sobre a coordenação do Rodney. Sim. Ele tem participado e nos dado espaço dentro da comissão dele, das reuniões dele, para que nós possamos levar as nossas ideias, as nossas ações, qualificações, muitas vezes, né? Porque eles, como corretor, eles não têm a noção quanto é importante, por exemplo, colocar todos e convencer o cliente dele a fazer gerenciamento de riscos na íntegra, literalmente, né? Por exemplo, falando de embarques esporádicos, quantos eu não pego, né? Corretores falando, você pode excluir aqui um sensor, etc. Tá, mas por quê? Aí eu volto a pergunta, né, para ele. Por que não está funcionando? Porque ele já está carregado, mas o sensor estava funcionando antes, parou de funcionar agora, é uma situação. Não, é que ele foi fazer o checklist, mas já está carregado. Então, aí você parte para a orientação ao corretor. Porque para o corretor, é difícil também ele ter, tecnicamente, eu tenho 25 anos de experiência, eu conheço desde a base. Sim. O corretor, ele não conhece desde a base. Ele só replica o que o segurado passa. Por isso que é importante a qualificação do corretor, para ele voltar ao segurado e falar o seguinte, olha, dessa vez eu posso até negociar com a seguradora, mas saiba que esse procedimento está errado. Sim. Fazer o checklist carregado está incorreto. Eu não vou mais pedir esse tipo de coisa para a seguradora. O corretor tem que barrar algumas coisas até para doutrinar o segurado. Porque senão ele mesmo não vai ter mais tempo para nada, porque a cada minuto ele será acionado com alguma demanda. Exatamente. Né? E qual é o tamanho da carteira de clientes dele? Exatamente. E ele não trabalha só com transportes. Né? Geralmente os corretores trabalham com outros produtos também. Você já imaginou? A todo momento ele tem que ficar pedindo para a seguradora, né? E a própria seguradora vai falar, opa, mas espera aí. De novo, né? De novo. Isso aqui está errado, né? Então, assim, é total interesse das seguradoras, da FENSEG, em participar de qualificação dos corretores. Quanto mais eu tenho o meu corretor ciente das regras, o porquê que um sensor de desengate ele é importante, uma trava de quinta roda, ou o sensor da cabine ele é importante. Quanto mais ele compreender, mais ele consegue argumentar lá na ponta. Facilita o meu trabalho também. Sim. Ele orienta o cliente dele, né? O cliente dele também começa a ter essa consciência de gestão de risco. Então, trabalhar na qualificação do corretor facilita o nosso trabalho. Exato. Facilita o meu trabalho dentro da seguradora, facilita o trabalho da gerenciadora de riscos, né? E ele consegue ser um corretor consultor. Ele vira muito mais do que um operador, ele vira um parceiro estratégico do seu cliente, né, do seu corretado. Exatamente. E você sabe que a gente citou esse stakeholder. Brincando, a gente poderia citar 20, né? Porque a gente está falando da corretora, seguradora, embarcador, transportador, gerenciadora, empresa de tecnologia, reguladores. Ou seja, a FENSEG está no centro de um globo, né? De um círculo gigantesco de stakeholders. Equilibrar todas essas
expectativas, traz desafios no seu dia a dia? Ah, bastante. O que mais tem no GR é desafio. É desafio todo dia, todo minuto, né? Todo minuto. É o desafio de você já ter que gerenciar sua própria carteira internamente, Exato. gerenciar os seus riscos, olhar a sinistralidade, olhar a equipe, né? Porque você tem também que olhar para a equipe, motivar a equipe, fazer com que a equipe também tenha uma melhor comunicação com os seus corretores. E ainda, dentro da subcomissão, tem que motivar também os meus colegas, porque senão você você não é assertivo. Então, você tem que fazer todos esses mecanismos, todas essas caixas, elas continuarem se movimentando em prol de algo maior. E quanto mais você vai abrindo, e que tem que abrir mesmo, né? Ele dá um trabalho no começo, mas é muito gratificante o retorno. Nós nunca tivemos uma reunião da maioria das gerenciadoras como tivemos quando nós lançamos o protocolo. Eles adoraram, até nós precisamos fazer outra. Nós nunca tivemos uma reunião só dos consultores. E eles também gostaram muito, até falando, poxa, nós não podemos ter uma agenda dessas para trocarmos experiências, né? O mercado pedindo, né? O mercado pedindo. Mais encontros. Exato. Aí nós lançamos o protocolo de tecnologias. E uma das empresas falou que vocês estão fazendo aqui nunca teve, precisou vir a FENSEG para reunir, para nós nos reunirmos, para falar os benefícios, para onde está indo. Então, eu olho hoje, né, para trás e falo, valeu a pena. E vai valer muito mais a pena todo esse esforço. Cada vez que eu trago novas entidades. Por exemplo, você falou da Bruna e da Cris, da Agristec, né? Nós acompanhamos o trabalho deles desde o início. E muito pelo contrário, eu poderia ter falado, eu como seguradora eu vou determinar aqui e acabou. É mais fácil, seria muito mais fácil, né? Não é? Eu tenho a palavra aqui, então toma. Então toma, mas não é isso. Convidamos a Agristec para trabalhar conosco, ao nosso lado, para ajudar esse movimento que é hoje a Agristec, né? Precisa evoluir muito mais, eles estão num trabalho forte de desenvolvimento, mas lá no início não tinha toda essa visibilidade. E eles também abraçaram conosco desde o início. Então, do evento que participamos hoje, né, no CIST. É uma união, né? No dia em que a gente grava aqui o nosso podcast, hoje, 19 de agosto, a Miriam, viemos juntos agora, né? A Miriam acabou de ser painelista no CIST, junto, ou seja, como FENSEG, junto da Agristec, no ambiente do CIST, com outras entidades, falando de um tema fundamental, que é a questão, né, da lei referente ali a seguranças, escoltas, etc. E a gente falava sobre ser palco e espaço para a abertura do debate, né? Para ter essa oportunidade, inclusive, de eu trazer dúvidas, né? De interpretação e tudo mais. E é muito salutar. Super, super. Então, quando eu abro espaço, quando eu convido, eu fico melhor, eu entendo o outro lado, eu crio maior empatia, eu desenvolvo produtos e serviços melhores. Exatamente. Quando lá atrás eu olho e vejo o quão importante foi trazer a Agristec. Agora a nossa parceria com o Rodney, do Sincor, que realmente está abrindo as portas para que nós possamos ir lá, conversar, orientar outros corretores, falar sobre a importância do GR. Porque todo mundo fala, qual a importância? É muito importante, mas por que é importante? O que muda no seu dia a dia? São poucas pessoas que sabem falar. É tudo meio subjetivo. Mas importante a parceria do corretor para andar de mãos dadas conosco na área de GR, com as seguradoras, e poder literalmente melhorar a operação daquele cliente. Eu ia te dizer o seguinte, se eu te fizer aqui a pergunta de 3 melhorias potenciais, de 3 elementos que são evoluídos quando há essa junção, você vai me dizer 30. Porque 3 são pouco. São poucos. Efetivamente, como que eu ponho isso em prática?
Junto, É junto. unido. Se você não fizer o corretor entender o seu lado, se você não entender o lado do corretor, se você não entender o lado da gerenciadora, se você não entender a tecnologia, de repente ele comprou uma tecnologia errada, porque foi mal assessorado. Não é que a tecnologia é ruim, não é que a gerenciadora de riscos é ruim, é que às vezes para aquela operação não é o adequado. Faltou a leitura do cenário. Exatamente. Exatamente. Então, quando você faz isso a 3, 4 mãos, só tem a ganhar. Você sabe que a sua veia professora, sua formação acadêmica é admirável e você é professora também. A sua veia de professora te ajuda nessa hora? Me ajuda muito, muito. Ali quando você está com o grupo e conduzindo, liderando e coordenando, isso é um diferencial? Com certeza. Olha só que engraçado, né? Porque eu sempre tive uma veia, sempre gostei muito da parte de treinamento, comunicação. Como é que eu me comunico melhor? Como é que eu faço a leitura do seu perfil para eu conseguir transmitir a mensagem que eu quero? Do jeito que você vai ser capaz de recebê-la, né? Porque tem isso, né? Olhar para o interlocutor e entendê-lo. Qual é o momento dele? Ele consegue fazer aquilo? Porque é muito fácil, Cris, eu, atrás de uma mesa, só escrever regras. E eu já estive do outro lado. Quando eu recebia da seguradora a regra, e eu olhava para o meu cliente, eu olhava para os motoristas, falava, como é que eu vou implantar isso? Então, é difícil. Escrever regras é muito fácil. Mas em que momento eu abordo? Por isso que a participação do corretor ele é essencial. E essa questão de ser professora, na verdade, é muito recente, né? Antes disso, eu sou mais uma comunicadora, porque eu gosto. Sim. E aí eu fui me especializando, né? Eu nem tenho título de professora, literalmente, ainda, né? Mas talvez esse meu lado mais de como é que eu transmito aquela informação de forma clara, rápida, pontual, e eu digo ao meu cliente, ao meu corretor, o que ele tem que ser feito, e em que momento. Inteligível, né? Exatamente. Para qualquer nível. Para aquele corretor que entende, para aquele corretor que não entende, mas me dá um espaço. Para aquele corretor que não entende e não me dá espaço, e aí eu tenho que criar essa cultura nele. Então, essa questão, né, de uma ótima atuação que eu tive agora, assim, né, uma parceria, eu vou dizer, com a ANS, eles me convidaram para reescrever todo o curso deles. Que legal. Gravar os vídeos, né? Então, essa parceria, eu acho que vem só a destacar esse lado da educação, né? ANS, Escola Nacional de Seguros, né? Uma grande parceira do SIST, né? uma grande parceira do SIST também. Exato, então, super legal. Está tudo muito conectado, né? Muito conectado, muito conectado. Então, veja, essa titularidade eu ainda terei. Sim. Que eu decidi ir para a área da pedagogia. Muito legal. Até para trazer outros pontos, né? Com essa visão do que eu posso agregar dentro da minha área. Sim. Eu, como responsável hoje por lideranças, né? Dentro da companhia que eu trabalho, dentro da Tóquio, e até para o mercado, para servir de exemplo e inspiração, o que mais eu posso oferecer? E eu vejo que esse lado educacional, ele ainda precisa ser desenvolvido. Potencializado. Então, eu acredito fortemente que a área da educação, ela sempre foi a base para qualquer outra profissão. Sempre. Então, como é que eu trago não só a igualdade, mas a equidade para onde quer que a profissão que eu quiser trabalhar. Sim. Como é que a equidade, ela me ajuda a ser melhor, a ser um potencial, a ser um diferencial. Isso é fundamental, inclusive para a construção daquilo que eu vou te perguntar. Ok.
Um segmento com todos esses inúmeros stakeholders que a gente citou, e ouso dizer que não foi nem a metade de todo mundo que está circundando esse universo. Forte e unificado é capaz de chegar onde? Nossa, eu acho que o céu é o limite. Não tem limite. Não tem limite. A partir do momento que você está junto com o cliente, você fala: esta mercadoria aqui não é sua, é minha também. E eu quero que dê certo, porque se você tiver sucesso, eu também tenho. Se eu passar a entender isso, eu vou ajudá-lo. Excelente. Mas eu preciso ter. O meu diretor, ele tem uma frase que eu levo para a vida, né? O Valdo. Todo mundo conhece. É Rosevaldo, mas todo mundo Valdo. Conhece por Valdo. Aliás, um abraço pro Valdo. Ele tem uma frase que é sensacional. Ele Qual fala é? o seguinte: se o cliente der um passo à nossa direção, nós daremos 2 em direção a ele. Excelente. Eu acho isso sensacional. Excelente. Por quê? O que é um passo? É o cliente mostrar que ele está a fim de fazer. Às vezes ele só não sabe como fazer, mas ele está disponível a fazer. Talvez ele não tenha verba esse ano, mas ele está à disposição para fazer as melhorias, os treinamentos, e seja lá o que for necessário para a operação dele. Então, ele precisa estar à disposição. Se ele tiver à disposição de querer fazer, você dá 2 passos a ele, significa: eu vou investir em você. Eu vou ser o seu parceiro. Estou contigo. Estou contigo. Dentro da companhia, nós temos clientes na área de transporte há mais de 15 anos. Há mais de 13. 15 anos. Como é que você mantém um cliente 15, 13 anos com você? É isso. Se isso não é uma parceria, não sei que nome daríamos. E ele tem à disposição dele outras seguradoras, outros corretores também. Eu acho isso genial e eu gosto muito de todas as vezes que eu participo da construção de valores de uma empresa, eu sempre brigo pela colaboração com o cliente. E colaborar, na etimologia da palavra, o co de fazer junto e o laborar de trabalhar. É trabalhar junto com o cliente. Não é só esperar ele reclamar para resolver. Eu resolvo. Você não tem que resolver, você tem que estar com ele, ao lado dele, junto com ele. Você foi cirúrgica. Se ele prospera, se ele tem sucesso, eu prospero, eu tenho sucesso. Então, e ele excelente vê valor visão. Nisso. Com toda certeza. Ele não vai embora por 13 ou 15 anos. 15 anos, exatamente. E de inovação, de tecnologia, quando a gente pensa em gerenciamento de risco, o que você vê pela frente? Eu vejo uma evolução, por exemplo, na forma... Estávamos falando hoje sobre empresas de escola de segurança de uma forma geral, né? Eu vejo uma evolução na forma de fazer os acompanhamentos das empresas de escolta, eu vejo uma evolução. Eu vejo evolução nas empresas de tecnologia, olhando, tirando muitas responsabilidades do motorista, tendo uma inteligência por trás disso. Né? Mas tem que ter investimento? Precisa ter investimento. Evolução sem investimento não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas muitas coisas, por exemplo, né, que eu vejo, se eu tenho câmeras e eu vejo que o motorista já iniciou a viagem, porque a lat long já é diferente, por que já não dá o início de viagem? Se eu já fiz a conferência, é o próprio motorista, ele está lá preocupado com o trânsito. Ele não apertou, eu faço por ele. Eu faço por ele. Certo? Eu tenho tecnologia suficiente para isso. Para poder fazer isso, né? Tem tecnologias hoje que conseguem detectar se tem uma pessoa adicional no banco que não tinha no início da viagem. Isso é excelente. E ele traz isso para a gerenciadora. Olha, agora, nesse reinício, por exemplo, estou sentindo um calor de uma outra pessoa. Seja o calor, seja o peso, né? Tem uma série de possíveis tecnologias para isso. Para isso. Aliás, é tão simples, porque é a mesma tecnologia que apita se tem alguém sem cinto de segurança no carro, né? Os carros populares de passeio têm isso. Então, isso precisa evoluir para a carga, já temos hoje, só que não é ainda implantado, enfim, por investimentos, aí nós voltamos uma série de questões. Mas é isso que eu digo, se o cliente, né, ele também está disposto, é possível fazer. Antigamente, ter câmeras dentro do caminhão era muito caro.
Hoje, já é possível. E para trabalhar, não só a questão de roubo, trabalhar o item do acidente também é possível, né? Então, nós vamos integrando as coisas, usando a tecnologia, sendo mais inteligentes, mais acessíveis, ajudando o próprio motorista. Exato, porque na última linha ou na primeira linha, a segurança dele também está ali, né? Ele, com certeza, né? Trazendo esse conforto também para o transportador em um processo judicial, para comprovar que o erro não foi do motorista dele, do funcionário dele. Exato. Então, tem uma série de benefícios que ainda é possível. Nós fazemos já e tem muitas evoluções que as próprias tecnologias estão trabalhando. Sim. Então, essa questão, principalmente, de você tirar um pouco a responsabilidade do motorista e a tecnologia assumir e dar melhor informação e gestão de risco para a gerenciadora, isso é evolução. E é para já, né? Isso, já. Aliás, todos os exemplos que você deu são aplicáveis. Sim. A hora que quisermos. Exatamente. Basta ir lá e fazer. E fazer, exatamente. Porque temos tecnologia, procedimentos para poder fazer, pessoas engajadas para fazer acontecer. Exato. Então, que é fundamental. Exatamente. Não é? Traz a seguradora para olhar, esse investimento aqui que eu vou fazer é bom? Não é fazer o investimento, aí sobe para a seguradora vai olhar, vai falar, amigo, não era isso. Acho que você deveria ter investido em outra coisa, porque o seu problema é outro. É importante, de novo, o diálogo entre as partes envolvidas é fundamental. O envolvimento cria engajamento. Ninguém vai poder falar que não estava sabendo, não era bem isso, não era bem aquilo. Então, quando você abre as frentes para outras pessoas trabalharem, opinarem, isso é extremamente importante, porque você passa a ter uma visão diferente do que você tinha no começo. E você começa, com boa vontade, começa a alinhar as arestas para que dê certo. Muito bom. Miriam, muito obrigado pela aula. Recebê-la é uma satisfação. Sempre gosto muito de ouvi-la, sempre que estou contigo, nas reuniões da FENSEG ou em qualquer outro ambiente. É uma enciclopédia do gerenciamento de risco, de todo o segmento de seguros de transportes. Muito, muito obrigado pela sua presença. Imagina, é minha obrigação. De tudo que eu aprendi, eu preciso retornar isso, porque senão é em vão, não é? Muito bom. E eu aprendo com todo mundo, com todas as pessoas, e a minha função é replicar. Então, agradeço o convite. Obrigado por compartilhar, por replicar o seu conteúdo, sua inteligência, seu conhecimento. Obrigada. Eu tenho certeza que o mercado cresce, evolui e aprende com pessoas como você. Obrigada. Obrigado você também, que nos acompanhou em mais um episódio tão especial aqui do nosso SysTalks, um oferecimento da Porto Seguro. Eu deixo para você aqui, de novo, nunca sei, depois o meu time aqui me xinga que eu apontei para o lado errado, então tá em algum lado desta tela. Tem o QR Code com toda a comunidade do SIST. Tem os eventos, tem os conteúdos, tem curso, tem os próximos workshops, evento internacional, tem SysTalks. Então, acesse esse QR Code em algum lugar dessa tela, faça parte dessa comunidade, envie seus comentários, suas sugestões, que para nós sempre são muito enriquecedores. Recebi aqui a grande Miriam Alves, querida Miriam Alves, da FENSEG, da Tokyo Marine, uma referência para todo o mercado. Te espero aqui no nosso próximo episódio e um grande abraço para você.